Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você aí, eu aqui, você e eu e você, você e eu e você, como Tim Maia e eu, lógico, quilos e quilos a menos que ele. Eu sou o professor Dandan e nós vamos trabalhar as competências da área de linguagens, códigos e suas tecnologias, e será um grande prazer inenarrável. Eu aqui, vocês aí, nós dois, sempre juntos. Ainda vai levar um tempo pra pegar o que feriu por dentro. Natural que seja assim. E aí, gente, tudo bem, tudo bem? Você aí, eu aqui, eu e você, você e eu aqui numa situação ridícula, tentando fazer exercício, certo? Tentando cantar, dançar. Cantar é quase impossível, né? Dançar, estou em você, e você, você e eu. Nós estamos agora, mais uma vez, linguagens, códigos e suas tecnologias, certo? Estamos aqui agora na nossa competência de número 3. Vamos falar sobre linguagem corporal. O corpo, é sobre isso que a gente vai falar aqui, tá ok? E você aí, eu aqui, professor Dandan, mais uma vez com vocês, eu e você, você e eu, tudo bem? Olha só, o que acontece? A gente tem uma situação agora para falar do corpo. Por quê? Caramba, o corpo é linguagem corporal. Como assim linguagem corporal? O corpo fala, o corpo se relaciona. Nós nos conhecemos pelo corpo, com o corpo, através do corpo, gente, certo? É reconhecer o corpo. Nós temos um corpo e é por conta desse corpo que nós somos reconhecidos. Como assim? Por conta do corpo é que nós somos reconhecidos. É aqui, neste nosso momento, né, nessa nossa condição aqui, que vai acontecer o que, gente? Reconhecer-se, saber quem sou eu. Ah, eu não sei quem eu sou. Ah, a gente é o corpo, né? Ah, mas fulano tem uma alma fantástica, tem uma... Gente, ninguém vê a alma de ninguém. A gente tem coisas abstratas, subjetivas, sentimentos, pensamentos, sensações, essas coisas todas. Mas o que acontece, certo? É a ideia nossa aqui do corpo. A gente se reconhece, a gente é o nosso corpo, certo? A nossa vida depende do nosso corpo. Ah, mas não é o corpo. Não, se não tem corpo, não tem vida. A relação é justamente essa. Olha só, o que nós temos aqui? Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, obviamente, integradora social e formadora de identidade. Nós somos o nosso corpo. E aí, dentro desse processo, dentro desse contexto, a gente acaba se reconhecendo dentro e diante disso, né? Diante dessa condição, dessa relação que a gente acaba tendo. O que é corpo? Que vida é essa? É a minha vida, é o meu corpo. Por isso que a gente precisa cuidar do corpo. Por quê? Porque você só tem esse. Acabou esse, dá para melhorar, dá para mudar hábitos. A gente vai falar nessa competência, certo? A gente tem 3 habilidades e a gente vai, nessa competência, separar as 3 habilidades aí dessa competência e a gente fala dos determinados assuntos aqui, né? Referentes às suas habilidades. Então a gente fala de saúde, a gente fala de ter uma vida não sedentária, a gente fala dos cuidados com o corpo, a gente fala de alimentação, a gente fala neste momento, também nessa competência, a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre exercícios, sobre esportes. É aqui que a gente também fala, além de exercícios e esportes, a educação física, né, a qualidade de vida, o descansar, a ideia de termos uma vida equilibrada, né? Então a gente fala aqui sobre doenças, a gente fala sobre as possibilidades do corpo, a gente fala do uso do corpo, do que a gente faz com isso, né? Toda a questão social, como a gente se integra aos grupos, como a gente se identifica aí também, porque a gente precisa se identificar com os grupos, a gente se relaciona, né, de certo modo, com tudo isso, né, com todas essas condições sociais, né, deste nosso corpo. A gente fala de estética, né, da ideia da beleza, da ideia dos padrões, da ideia da busca, né, que se tem aqui dentro desse contexto, né, dentro desse conceito
todo aí dessa relação. E é aqui que a gente fala da ideia da arte no corpo. Como assim a arte no corpo, né? A gente fala da questão das tatuagens, do piercing, dos brincos, a gente fala de maquiagem, a gente fala do cabelo. Ai, nossa, eu falo do cabelo, né? Não é bem assim, mas é essa questão toda, né? Ou seja, neste mundo moderno, atual, que a gente vivencia, que a gente tem e que é aqui, o que acontece? Então a gente tem aí a ideia do corpo, né? O padrão de beleza que a gente acaba tendo. O corpo vai modificando, não há um modelo, né? E esses padrões, sem dúvida, eles vão modificando. Certos. O que acontece, gente? Olha só, nós vamos falar disso aqui, ó. Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. Tudo bem? Então, olha só. Então, aqui neste momento que a gente fala sobre o quê? A gente se adapta, a gente se relaciona com um determinado grupo social. Certo? Como assim a gente se adapta, a gente se relaciona com um determinado grupo social? Eu, na minha busca, certo, de me encontrar comigo mesmo, de ter essa relação toda, né, do corpo, eu me ligo a um grupo. Às vezes eu não tenho identidade, eu não sei qual é a minha identidade. Né? Os jovens, acontece com os jovens lá. E aí o que vai acontecer? Eu vou me relacionar com um determinado grupo social e eu acho a minha identidade naquele grupo. Tá certo? E como assim naquele grupo social? Olha só, eu me reconheço de repente correndo. Eu me reconheço de repente andando, né? Ou seja, a forma de andar, né? É o reconhecer-se, né? Como é que eu me reconheço? E o andar, cada um anda de um jeito. Tem gente que anda duro, tem gente que você reconhece a pessoa de longe, né? Ou seja, e eu vou sendo essa pessoa, ou seja, a ideia da formação da minha identidade nisso. Mas, muitas vezes, a identidade passa dentro de um processo de um grupo. Como assim de um grupo? Eu, jovem, não sei direito, assim, estou me formando, então eu entro num grupo de dança, eu entro num grupo certo? De repente lá, sei lá, de esporte, de determinado esporte, de ginástica, certo? Por exemplo, o professor Tony, né? O professor Tony, ele tinha essa coisa, o reconhecimento dele na juventude, ele era dançarino de lambada, né? Adocica, meu amor, adocica, essas coisas. O professor Carbone, o professor Carbone, ele dançou balé durante 15 anos da sua vida, né? Ou seja, da infância até a vida adulta, né? E essas coisas todas. E é algo comum, né? Alguns de vocês se reconheceram jogando bola na rua, futebol, aí depois entra num time e aí você se reconhece com aquele grupo, você se relaciona com aquele grupo. Então aqui a gente fala, certo, do quê? Eu me reconheço na academia, eu quero ficar fortão, aquelas coisas, essas coisas todas. E isso é comum, ou seja, isso é algo normal. Eu me reconheço lá, tem aquelas pessoas que parecem uma saranduba, né? Uns fortões. A gente tem um professor aqui assim também. Ou as pessoas, eu quero comer tudo, certo? Aí vão, engordam. Não tem nenhum problema nisso, comer é fantástico, né? Algo muito bom. Então a gente tem, né, essa relação que é a gente, enquanto corpo, a gente se relaciona de que modo? Com os determinados grupos. E aí eu tenho um grupo que é, sei lá, de gente mais magra, de gente mais gorda, de gente que não se importa com isso, né, do padrão de beleza, ou do tipo de cabelo, né, dessa questão toda aí. Então a gente vai. Mas é aqui que a gente fala sobre o que, gente? A gente fala sobre exercício, certo? A gente fala sobre exercício aí, exercitar-se, essa coisa toda que vem para lá e para cá. Então a gente acaba trabalhando, né, justamente essa questão nesse momento do corpo. A gente vai falar da ideia do corpo falar, né? Que ele fala, né? Ele se relaciona e tudo mais. Mas a gente tem, né? Qual condição? A condição do exercício. Então eu vou ter que saber educação física, de repente você fala. Então eu vou ter que saber, né? Nessa questão do corpo, de me reconhecer e tudo mais, como é que faz um exercício, certo? Pega o seu gastrocnêmio, né? A batata da perna, aí vai o bíceps, o tríceps. Não é bem assim. É reconhecer a questão da importância do exercício, né? Essa coisa toda para a vida. Mas a gente fala aqui, neste momento, a gente que eu falo é o Enem, né? O Enem vai te pedir e ele vai ter questão sobre isso, que é sobre, olha só, toda competência a gente tem uma ou duas questões dela, né? Então a gente vai falar sobre a importância do exercício físico, né? O porquê que se faz, o exercício físico como necessidade, tá certo? De saúde, como interação e como também, olha só, diversão,
tá certo? O passatempo. Então a gente trabalha com tudo isso nesse momento. A ideia do exercício. A gente trabalha aqui com a questão do quê? Da dança. Certo? A dança é uma expressão corporal, né? Essas coisas todas. E aí você tem essa relação toda aí, né? Neste nosso momento. Tudo bem? Então a gente vai trabalhando com esse fator, né? Com essa relação do corpo, né? Do exercício, de fazer o corpo, certo? Vamos lá, todo mundo. Você vai à praia, você faz isso, você corre. Aí tem gente que tem essa coisa, não vou ficar de biquíni, não vou colocar uma sunga. E aí é algo muito maior, muito além da estética. Por quê? Porque o corpo tem importância, porque a gente se faz humanos, a gente se faz seres, a gente se faz conhecido através do nosso corpo e não através de outras coisas, certo? De outras características, sim, né? As abstratas, mas é o corpo dita a nossa vida. Tudo bem, gente? Então, olha só, gente, além dessa questão do exercício, além dessa questão toda aí que a gente tem com a atividade física, né? O que acontece? Né? Nessa questão da gente se reconhecer. É muito comum, né? Eu mesmo tenho uma prima que ela é professora de educação física do interior de São Paulo e ela, né, na verdade, buscou esse caminho porque meu tio a levou lá no interior. Você tem essas coisas, né? Nas cidades um pouco mais planejadas aí, tinha lá balé, tá certo? Para a população, para a comunidade, tinha lá coisas, tá certo? Atividades físicas, festivais, certo? Torneios, essas coisas todas, e a pessoa acaba se inteirando com isso, né? O esporte, ele tem uma grande importância na nossa vida, é isso que essa competência quer que você entenda, né? Nessa relação de integradora social, né? Às vezes a criança, ela é muito tímida em casa, às vezes tem alguém que é muito parado e a pessoa se solta ali fazendo o exercício, né? A questão do prazer, a pessoa se relaciona, né, com tudo aquilo, de que modo? De um modo em que ela vai, de fato, se reconhecendo, né? Às vezes a gente vê a transformação de algumas pessoas, não jovens, crianças, mas adultas já. Né? Uma pessoa que estava ali, né, dentro de uma condição de vida sedentária, como infelizmente a maioria da população, né, tem esse modo de vida sedentário, e aí saiu desse sedentarismo e começou a andar, começou a correr, começou a fazer o que, gente? Exercícios, e aí a pessoa começou a se sentir bem, ela começa a se sentir melhor, e aí ela busca toda essa prática, né, que a gente vai ter, que é a prática do quê? Tá certo? Do exercício e de ter uma vida mais saudável, e ela começa a gostar mais de si, né? Então isso vai inferir, né, diretamente onde? No seu modo de viver, no seu modo de se ver, no modo de ver o mundo, né? Nessa questão toda que a gente tem da nossa interação, da gente com o mundo. As pessoas falam, nossa, você está bem, nossa, você está mais feliz, nossa, você está com uma cara boa, nossa, você está, né, você está aí, sei lá, emagreceu, né? A gente vive um pouco essa coisa, né, do emagrecer e do não emagrecer, do modo de viver, dessa coisa toda que a gente tem, né, nessa vida, nessa interação social, nesse grupo social em que a gente vive, né? Então tem aqui, nossa, você engordou, nossa, você, né? É só olhar alguém que você não vê há muito tempo, quem é um pouco mais velho, quando você já está na vida adulta, você não vê a pessoa há muito tempo, você encontra a primeira coisa que a pessoa fala, nossa, hein, você engordou, hein? Tipo, não perguntei, não tô nem aí se eu engordei ou não. Sabe qual é o grande problema com tudo isso? Mas a gente tem, né? Essa questão toda, certo? Do corpo, né? Do corpo aí e dessa questão da saúde, né? Porque ele vai além disso. Mas aqui, neste caso, né, nesse nosso momento, é falar dessa interação. Então o jovem lá que joga futebol, ele se conhece, ele começa a criar a sua identidade, ele começa a se sentir um indivíduo, né? E a de se ver enquanto gente, enquanto pessoa. Como? Quando? Por quê, gente? Porque ele está fazendo aquele esporte, né? Então é a interação. Às vezes ele quase não falava com ninguém, ali ele começa a falar. Às vezes aquela menina, e a gente vê muito isso, né, nas escolas, né? A gente vê lá, a menina ela é magra e alta. Todo mundo fala assim, oh, a vara-pau, porque a gente é reconhecido assim. Certo? Oh, vara-pau. E ela começa a fazer o quê, gente? E ela tem vergonha daquilo, porque as suas amigas são menores, porque ela né, dentro da realidade que a gente vivencia, ela é magra, ela não tem peitinho,
né? Aquela coisa, um ovinho instalado só, e ela acaba não tendo nada, né? Ou seja, 2 amendoinzinhos aqui, e a menina magra, alta, todo mundo fala, nossa, que estranha. E aí o que acontece? Ela começa a jogar handball, começa a jogar vôlei, começa a jogar basquete. E ela se sentia, né, hoje a gente tem essa coisa do bullying, né, ela se sentia mal. O que acontece com essa menina? E aí, de repente, ela se sobressai diante das outras, porque ela é mais leve, ela é mais magra, ela, né, tem essa questão toda da altura, precisa disso. E ela vai lá, e ela, que era motivo, às vezes, de chacota, né, ou seja, de bullying, ela passa a ser alguém valorizado dentro daquele meio. Então ela centra suas energias, né, no esporte, no exercício físico, naquela coisa, porque todo mundo fala assim, ah, quem? Ah, Mariazinha, meu time, ah, não sei o que lá, aquela coisa de educação física mesmo, que a gente tem, né? Então você pega essa coisa e essa menina passa a ter importância e ela começa a se sentir mais valorizada, autoconfiança, melhora, é a relação da interação social. A gente tem, você vê a importância do esporte, a importância dessa linguagem corporal, né, desse corpo falar, ou seja, o que esse corpo está dizendo para as outras pessoas nesse processo de interação? Que ela não é só aquela menina mais alta e magra, né, que está fora do padrão em que as outras são menores. Ela é importante dentro daquela questão também. Tudo bem? Então isso transforma, né, a vida das pessoas, isso transforma a vida de quem? Dos jovens. Olha só, às vezes a gente tem aquele menino na escola que as pessoas tiram sarro dele, que come demais, 4 pratos de merenda em 15 minutos. Olha só lá, blá, 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 come demais. E ele é mais gordinho lá, tá certo? E aí ele vem aquela coisa toda e as pessoas, olha só, o bolota, né? É comum a gente chamar o bolota, o balofo, certo? Aquela coisa toda. E de repente esse menino, né, olha a questão do esporte, né, a importância de tudo isso na nossa vida, a questão da educação física, olha a importância do seu professor de educação física aí, né, é algo além. E esse menino vai para jogar lá, vai jogar educação física, vai jogar futebol, ele não vai aguentar correr, né, não vai ter a mesma agilidade que os outros, ele vai pular, não vai pular no vôlei, no basquete. De repente aí ele vai e entra lá no gol. E ele lá, o gol da escola, da quadra, ele é menor. Então esse menino vai no handball, né, que joga aquelas coisas todas. E ele vai ali e fala assim, poxa, ele vai lá. Então ele muda, como aquela menina mais alta, ele muda esse perfil, certo, dele ali. Então ele vai se sentir importante, vão querer escolhê-lo e ele vai, certo, se identificar com aquilo, né? Então ele passa a ser alguém importante, principalmente quando alguém fala, nossa, aquele lá joga bem no gol, aquele lá faz isso, nossa. Então você muda toda aquela relação de vergonha pelo tamanho, pelo peso, né? Pela condição social que não é a condição social, tá certo? Padrão, a condição corporal que não é padrão, né, deste menino, mas ele se sente importante, ou seja, eu sou desse tamanho porque eu preciso ficar no gol, eu preciso ter lá, e aí esse tamanho me possibilita e me dá aquela condição ali, e eu sou bom naquilo que eu faço, naquilo que eu estou. Percebe, gente? Né, a relação, a importância disso, né, do exercício, dessa coisa toda, de correr, né, e tudo mais. Às vezes está lá e aí tem gente que fala assim, o que eu vou fazer? Eu vou correr, né? Então aí começa todo mundo a correr, aí você corre, aí o amigo corre, aí todo mundo vai correndo. Já viram? Isso é comum, às vezes as pessoas vão correndo à noite, né, ou correndo de manhã é dose, acordar às 6 horas da manhã para correr é fogo, mas as pessoas vão, aí conversa, a pessoa se sente bem, fala, nossa, você é aquela pessoa que corre, né, sempre. Sou eu, a pessoa fala, poxa, me notam. E ela achava que não era notada, né? A importância do esporte nesse contexto de interação. Às vezes a pessoa corre, né, sei lá, né, porque ela não tem tanto o que fazer, ou porque ela fala, preciso fazer um exercício, eu tô mal. E é tão bacana correr, não sei se vocês correm, mas você corre e fica pensando na vida, né? Você fica lá, running, e aí aquela coisa toda, e aí corre. Alguém fala, nossa, você vive correndo por aí. Aí a pessoa fala, porra, me notam. Certo? Eu nunca imaginei que alguém me notava correndo, porque para mim é algo usual, comum, nem ligava. Então ela começa a valorizar mais aquilo. Aí, às vezes alguém até fala, pô, queria correr com você, queria fazer alguma coisa. Né? Tem gente que anda de bicicleta, a importância de tudo isso, né? Da bicicleta e tudo mais, não sei o que lá, de bicicletinha, certo? Então tem até música aí. Mas a bicicleta, né? No interior, nas cidades planas, em cidades, lugares, espaços menores, né? No litoral, nos litorais, né, é comum a gente ter essa prática, né, e essa relação também na bicicleta. Né? A bicicleta, na verdade, ela não é só uma questão de exercício físico, de esporte, né? Ela não é só um instrumento que a gente tem diante daquilo que seria e é, né, lá um instrumento de repente
de esporte, de lazer, ela é muitas vezes um transporte, e que esse transporte é extremamente importante em alguns lugares para desafogar o trânsito, nas grandes cidades. A bicicleta é de extrema importância. Cidades organizadas e planejadas têm assim uma malha, certo, viária, de ciclovia gigantesca, e isso é importante para uma cidade. É lógico, não dá para fazer isso. Muitas cidades de Minas, que você sobe morro, desce morro, é mais complicado, embora muitas pessoas em Minas andem, certo, de bicicleta, mas de Minas Gerais, mas você pega as cidades planas, o litoral, né, que consegue fazer na orla, ciclovia, algumas cidades grandes planejadas, o que não é o caso de São Paulo, né? Que a gente tem muitos casos de ciclistas morrendo, né? Tendo uma série de problemas aí, porque muitas vezes você anda, o ciclista ele virou uma vertente do motociclista ali no meio dos carros, no meio do trânsito, neste trânsito e nesse processo, que é um processo muito louco aí, em que todos deveriam fazer participar daquele espaço, um respeitando o outro. Tudo bem, gente? Olha só, gente, continuando, né, dentro dessa relação da bicicleta que a gente agora há pouco estava falando, o que acontece, né? A gente tem essa necessidade. Qual necessidade? A necessidade, tá certo? Do corpo, né? Ou seja, se juntar ao grupo, ter uma convivência, ter uma vivência, ter uma expressão, né, que leve e eleve dentro dessa relação das manifestações aqui e que tem as necessidades, certo? Deste grupo social aí. A bicicleta, a gente acabou de falar que ela é um meio de transporte, inclusive, né? Embora ela conviva com todos os problemas sociais, com todos os problemas políticos, com todos os problemas em que a gente tem aí de urbanização, porque não há um espaço, e a maioria das cidades não tem mesmo isso. Logo, não dá para seguir esse caminho, né? Ou seja, não dá para a gente tentar forçar uma situação aí. Mas, ainda, né, a gente se baseando nisso, a gente deu esse outro exemplo, né? A gente falou do esporte, a gente falou aí daquela integração, né, a determinado grupo. Eu não sei quem eu sou, eu me intero, né? A questão da bicicleta, a questão de correr, de exercício, de andar. E olha só, diante disso, né, dessa condição aqui, da necessidade cotidiana de um grupo lá, as minhas manifestações corporais, a gente tem tudo, né, nesse nosso momento. A gente tem a dança, né? A gente falou, né, um pouco dessa relação com a dança e o que acontece com a dança, né, com essa situação e com essa movimentação do corpo na dança. Temos as diversas danças e as suas necessidades, né? Você fala, nossa, dança, mas o que tem a ver? É o corpo, gente, é essa questão e é essa relação que o nosso corpo tem. Para quê? Para falar, certo? Para se movimentar, para que a gente se mostre, para que a gente se encontre e tenha essa nossa identidade formada a partir dessa relação, né, que a gente tem com o quê? A relação que a gente tem com a dança, né? A relação que a gente tem com os grupos sociais aos quais a gente está inserido aí. Do mesmo modo que a gente falou lá da menina magra alta, do menino de repente que é um pouco mais gordinho lá e fica no gol, né? E eles têm certa importância, a dança também tem esse mesmo papel fundamental, tá certo? Do quê? Né, a necessidade de um determinado grupo. E nesse processo, ou seja, nesse projeto e relação que a gente tem com este determinado grupo, o que é que vem acontecer, gente? O que é que nós, né, na verdade e de fato, teremos lá? Vamos supor, a dança. A gente tem diversas expressões. Então o Enem ele pode vir a perguntar não algo específico de uma dança, as características intrínsecas, o movimento X, Y, como é que aquilo funciona e tudo mais. Não é bem assim. Mas ele fala da importância disso. Né? Porque a gente sabe, tem dança 2, tem dança 1, tem dança que exige da gente, certo? Uma capacidade, uma habilidade corporal maior, outras já não. E aí essa mesma condição da dança. O que é a dança? Por quê? Para que ela funciona? Para uns, ou seja, para um determinado grupo social, a dança é só uma diversão e eu faço isso de forma esporádica, certo? Logo, eu não preciso, tá certo? Ver nessa manifestação corporal, né, o que é necessário. Se eu faço isso como diversão, esporadicamente, aos finais de semana, sem nenhum compromisso, né, eu não vou ficar treinando a semana inteira. Isso para mim é uma diversão, isso para mim é um fato que acontece, certo? Uma ou outra vez e que eu não me exijo, tá certo? Para fazer aquilo, e logo eu vou lá de uma maneira extremamente descontraída. Porém, essa dança,
ela pode ser uma coisa também de diversão, mas algo que eu leve, de certo modo, um pouco mais sério, que eu queira dançar, aprender a dançar, porque tem gente, é meio doido isso, né? Tem gente que sabe dançar. Por que sabe? Não sei. Eu não sei, eu sei que eu não sei, na verdade, porque tem gente que tem habilidades, que o meu corpo é duro, né? Não tenho o corpo mole, no máximo um morto muito louco eu consigo dançar, no máximo coisas, tá certo? Que são coisas simples, muito simples, 2 para lá, 2 para cá, né? Então aquelas coisas todas, e né? Na verdade eu não sei dançar, e tem gente que, sei lá por que sabe dançar. Né? A gente olha vídeos, de repente tem um vídeo no YouTube antigo, assim, foi postado, acho que em função da morte do Michael Jackson, ele com 6 anos, né, ou seja, na Montal, que era aquela gravadora, gravou quase todo mundo nos anos 60, nos anos 70, né, toda a música negra dos Estados Unidos, e ele fazendo o teste, ele dançando, ou seja, uma criança de 6, 7 anos fazendo o que ele faz, é algo inato, né, para alguns, mas tem gente que leva a sério, que treina isso, que dançam, que em grupo, né, e que entram em escolas para aprender, então ele tem essa necessidade, certo, de determinado grupo, e aí a manifestação, certo, que a gente tem aí, do corpo, ele tem essa necessidade, ele tem essa possibilidade e logo também essa relação aí, tudo bem? Então aquele grupo, eu me envolvo em um grupo e a gente sai para dançar, a gente faz determinadas coisas, né? Aquele grupo, né? E a gente busca, e eu acabo me aproximando e me relacionando com as pessoas que querem a mesma coisa que eu, logo aquele grupo, e aí eu vou acabar tendo aquilo. E a dança tem aquela relação que é profissional, né? Nessa questão profissional, aí a dança deixa de ser uma diversão, a dança passa a ser, né, uma obrigação, e as pessoas têm de treinar, elas têm de, certo, fazer uma série de exercícios diários, é repetição, é treinamento, e as pessoas se exigem, né? A gente vê as mulheres que dançam balé, né? Ou seja, os dedos machucados, as pontas dos dedos, as pernas doem, certo? Os braços doem, o corpo dói. A pessoa é quase uma atuação, né? Quase uma relação que a gente tem de atleta, né? Nesses casos, a gente vê isso, né? E é algo normal. E você tem essas expressões. Além dessas expressões que a gente pega, que são as danças, certo? Profissionais, nós temos aí, né, também as danças populares. Tudo bem? Ah, mas entra aqui, isso pode entrar lá em cultura, tá certo? Em arte, né? Dentro da competência de número 4 e também dentro da competência de número 3. Só que a abordagem é diferente. Lá eu falo do corpo, né? Da expressão do corpo, né? Dessas relações todas que eles têm. Então, dependendo da dança, eu tenho toda a caracterização, a pintura, eu tenho de colocar algum adereço, eu tenho de me envolver com isso de uma maneira, certo? Extremamente interessante, certo? Exótico para alguns, né? Ou seja, e a gente tem essas coisas todas do determinado grupo. Vamos supor, um exemplo, você participa de uma escola de samba, certo? A escola de samba tem todo um ideário cultural, sim, mas tem toda uma preparação corporal, né? Hoje a gente vê, aquilo parece uma engrenagem, não sei se vocês conseguem perceber isso, as grandes escolas, né? Rio, São Paulo e provavelmente outros estados também têm isso. Então tem lá, aquele grupo tem de fazer nos ensaios o tal movimento, então a ala X fica todo mundo fazendo assim, fica todo mundo fazendo assim, aí a ala Y fica todo mundo assim, ó. Certo? Aquela coisa toda. Isso é o que, gente? Certo? Isso é a relação da manifestação corporal, tá certo? E os seus movimentos que são necessidade de determinado grupo, né? O grupo social ali, na escola de samba, tá certo? Participa do grupo de dança, quem tem toda essa condição e essa relação ali naquele momento, tudo bem? Dentro dessa expressão, dessa necessidade cotidiana de um grupo, embora às vezes não seja cotidiana, mas no dia a dia, mas alguma coisa, tá certo? Ali de um determinado período do ano, né? Então a gente tem questões sazonais aqui também. Diante disso, né? Diante dessa condição, né, do corpo, a gente tem algo que você fala assim, poxa, mas isso tem a ver? Tem a ver, é a questão das religiões. E as religiões, as seitas, elas têm uma relação com o corpo, vamos supor, jejuar, o jejum, tá certo? O jejum é uma prática que você tem com o seu corpo, né? Ele tem todo um ideário.
né, religioso, tá certo? Cultural, mas é uma relação com o seu corpo, ficar sem comer, tá certo? Fazer preces, os movimentos que a gente tem, isso diz algo, diz muita coisa, gente. Tem gente que passa em frente a uma igreja católica, né, e faz aquilo, ou faz alguma sei lá, alguma expressão, ou ele faz algum aceno, ele faz algum ritual, né? Então ele se baseia, né? E ele está dentro daquilo, né? Ou seja, dentro daquela, inserido dentro daquele contexto, né? Daquela movimentação toda aí. Então você tem lá, né, as expressões, ou seja, o que é necessidade cotidiana de determinado grupo social? As pessoas que vão a determinada igreja, que tem um certo momento ali naquele culto, naquela missa que as pessoas têm de ajoelhar. É uma ação corporal. Por que você se ajoelha? Tem toda uma relação, certo, de concepção religiosa, mas é a prática do corpo. Tem de ajoelhar, ou seja, ajoelhe-se, torne-se menor, tá certo? Pague a sua penitência, fique em pé, levante as mãos, abaixe a cabeça. Tudo bem? Abra os braços, olhe para o céu, feche os olhos, né, e faça isso. Então, essas manifestações, tá certo? Fazem parte de toda essa, tá certo? De toda essa habilidade aqui, na verdade, de toda a competência, mas dessa habilidade, né? Ou seja, disso que ela vai nos proporcionar. Por quê? Porque é esse culto que a gente tem com o corpo, essa relação da gente se conhecer, essa relação da gente se colocar, né? Ou seja, nessa movimentação do corpo, e isso diz diversas coisas. Tudo bem? Ou lá os muçulmanos, né? As religiões que a gente tem no Oriente, que eles têm aquela coisa toda, né? O Ramadã e todas as datas aí, e eles ficam naquilo, certo? E essa é uma relação que se tem com o corpo, tá certo? Então a gente tem aí, diante dessa movimentação, a gente acaba tendo isso, certas expressões, o determinado grupo. Aí você pega dentro do determinado grupo, tem o exército. Ah, mas o exército, sim, gente, já tivemos questões falando justamente disso, da guerra, da dança, do exército. Ah, o exército, o que ele faz? Aí o homem que está lá em sentinela, ele fica lá, aquela coisa toda, marcha, aí ele anda, né? Então ele tem todo esse ideário, toda essa questão toda, do modo de ser, do modo de vestir, do modo de andar, não os militares, não a polícia, mas o exército, né? Então ele tem lá, né, a postura que ele tem de ter. Imagina lá no Palácio de Buckingham, né? Então todo mundo fica lá na Inglaterra, o cara fica o dia inteiro, ele não se mexe, né? A troca da guarda, que essa troca da guarda, ela é uma atividade cultural, né, da Inglaterra, e ela é uma atividade turística, né? As pessoas vão lá, né, naquele dia, naquele horário, para ver a troca. Então é aquele ato, ou seja, é aquele ritual, e neste ritual, o que acontece? É um ritual com o corpo, ou seja, é uma movimentação, certo? Que a gente acaba tendo ali naquele momento. Tudo bem, gente? Certo? Diante dessa questão aqui que a gente tem. E aí, olha só, então todas essas práticas, essas relações que a gente tem de movimentação, né, ou seja, do corpo, estão dentro dessa competência aqui dessa habilidade de número 9. Né? Então, essa habilidade, ela tem isso, né, de falar do corpo, de falar do esporte, de falar da dança, de falar do exército, de falar da luta. Né? Nós temos a luta, e aí a gente tem agora esse novo esporte, não sei se isso é esporte, mas tudo bem, que é o tal do MMA, o UFC, que é a marca, né? Essas coisas todas. Então tem lá, o que é aquilo? Né? Ele está dentro de um octógono, né? O formato geométrico daquilo, e diante daquilo, o que acontece? Os homens estão lá, como se fosse antigamente, como se estivéssemos dentro, certo, de um ringue de galo, e os homens ficam ali lutando até o outro, tá certo? Até o outro pedir água, diríamos assim, até o outro pedir, como alguns dizem, arrego, ou seja, até o outro aceitar a derrota naquele momento da dor, ou naquele momento ali que ele vê que ele não vai conseguir reverter a situação, ou se não, né, ou que apanhar menos, o que bater mais, certo? Acaba vencendo essa batalha, né? Então a gente acaba tendo todas essas práticas, né? Ou seja, a luta. Então, mas o que vai cair sobre a luta? Não sei, pode cair algo, certo? Baseado no esporte, no karatê, nos movimentos, no judô, tá certo? No taekwondo, tá certo? Não sei do que também, né? Quais esportes. Eu não sou muito violento,
na verdade não sou nada violento. Então você tem isso, mas você tem aquelas práticas, né? Então eles, mesmo na luta, mesmo na batalha, e isso é uma ação de nobreza, né, até medieval, no mundo oriental, talvez milenar, que mesmo quando os dois vão lutar, mesmo quando os dois vão, tá certo, se degladiar para que um mate o outro ao respeito, né? Então eles têm aquele movimento. Então isso é uma necessidade cotidiana de certo grupo, ou seja, o grupo que luta. Quem de vocês luta ou participa disso vai, antes de lutar, você vai encher o cara de porrada. Você vai lá e bate na mão do cara, aí você bate no cara, ou o cara bate pra caramba em você, depois você vai lá e ainda abraça o cara, fala, é isso aí. Né? Então a gente tem essas relações, que são relações do quê? De respeito ao corpo. Né? Então essa é uma necessidade cotidiana de um grupo, ou seja, esse grupo que participa disso. E isso é algo, gente, tá certo, que vem desde o tempo antigo. No nosso mundo ocidental, olha só, há um livro, há um poema chamado A Ilíada. Neste poema, o que acontece? É a luta entre os gregos e os troianos. Então nós temos dos dois lados, os gregos e os troianos, os gregos e os troianos, os gregos e os troianos, né? Nós temos essa batalha, né, entre eles, e diante dessa batalha, né, diante dessa condição, diríamos assim, de inimigos e de lutadores, um lutando contra, havia o respeito, né? Olha só, nessa questão do respeito, o Aquiles, certo, um guerreiro grego, o maior guerreiro grego, tá certo, que ajuda demais os gregos a vencerem a guerra lá dos troianos, e ele vai lutar contra o Heitor, que era irmão do Paris, que era o maior guerreiro troiano. E aí os dois estão naquela luta, né? Os dois estão naquele embate, né? Aquele grande embate, aquela grande luta. No filme, acho que teve algo parecido com isso. E no filme, na verdade, eles encenaram, né, de certo modo isso. E o pai do Heitor, o Príamo, foi lá pedir o corpo, né, o traje do corpo, né, do cadáver ali. Então, na batalha, o que o Aquiles faz? O Aquiles acaba vencendo a batalha e acaba matando o Heitor. Eu matei quem? Ou, no caso do Aquiles. O Aquiles matou o seu inimigo. E ele mata o inimigo, se não houvesse respeito por isso, se não houvesse essa necessidade cotidiana, ele matou, ficou lá, morreu, ficou de lado, acabou, certo? Não estou nem aí mais para ele. Mas não, né? Ele vai levar aquilo, o corpo lá em volta do túmulo, tá certo? Do seu amigo Patroclo, né? Arrasta aquele corpo e depois ele limpa o corpo, certo? Ele lava, limpa o corpo do Heitor e entrega o corpo do Heitor ao seu pai, ao Príamo. Por que ele faz isso, gente? Porque era uma tradição. Certo? Ou seja, era essa questão da manifestação corporal, da luta de lavar o corpo não teria mais nenhuma importância, mas naquele caso tem. Por quê? Certo? Porque é uma tradição, é uma cultura e entra dentro dessa necessidade cotidiana de um grupo social, no caso os lutadores, os guerreiros, né? Aquela questão toda de um para com o outro. Nessa questão do corpo, imagine só, os guerreiros, eles têm aí o corpo, né? Eles viviam, né, pelo seu corpo, pela luta, os matadores, então ele tinha de manter aquilo musculoso, aquilo forte, aquilo saudável. Então a ideia, certo, aqui do movimento, então ele tinha de fazer isso, ele tinha de lutar, ele tinha, certo, de acertar, sei lá, flecha em algum lugar, a espada em algum lugar, né? Então tudo isso entra dentro do que, gente? Tudo isso entra dentro dessa nossa habilidade de número 9, que diz, certo? Aqui, olha só, para você reconhecer, não é para você ir além, é só para você ver as manifestações, certo, corporais de movimento que estão, certo, dentro de um grupo e são necessários naquele grupo, certo, para que aquele grupo permaneça, para que aquele grupo se entenda, para que aquele grupo seja de fato, né, um grupo social ali ainda que pequeno, né, mas reconhecido, né, com as suas práticas. E aí nós nos envolvemos diante de tudo isso, seja o esporte, seja a dança, seja a luta, tá certo, seja qualquer atividade física diferente, né? Algumas atividades físicas às vezes não são tão consideradas esporte, né? Uma coisa meio diferente isso. Então,
Esse ideário, ele vai falar disso. É o andar de bicicleta, é o fato de correr, de jogar qualquer coisa, tudo bem? De fazer exercícios. Então, nós estamos aqui na movimentação do corpo, tá certo? A ideia do cada um no seu quadrado, não sei, né? Diante disso, a gente tem uma condição aí do corpo se mexendo. Né? Nós temos isso também, né? de mexer o corpo, dependendo do seu trabalho, você também tem essa condição de precisar mexer o corpo, precisar lidar de alguma maneira, certo? Com o seu corpo lá. Tem trabalho que você necessita, não do corpo, o trabalho lá de prostituição, o trabalho, né? Todo trabalho a gente tem isso. Então essa habilidade, ela vai falar justamente disso, do ato da gente se movimentar, mexer, é o corpo, né? Mas a gente trabalha demais aqui, com exercício, com lutas, com batalhas, certo? Com a dança, com essa questão do corpo e essa coisa toda, né? Deste corpo ter o que, gente? Este corpo, ele tem um ideário, tá certo? Todo para ele. Dependendo do grupo que eu vou me inserir, dependendo da ação que eu vou fazer, do esporte que eu vou praticar, dependendo, tá certo? Do que eu quero e do que eu preciso para mim, esse meu corpo eu reconheço, né? Então eu tenho essa carga toda, tá certo? De me reconhecer dentro de um grupo, dentro de uma situação, e essa situação é o corpo. Ah, mas e a alma e o espírito? Isso não, né, gente? Embora, se a gente olhar, a gente é reconhecido não por algo físico, né? Em geral, as pessoas fazem o juízo de nós sobre algo que é abstrato, né? A pessoa é boa, a pessoa é má, ela é legal, ela é sensível, ela é compreensiva, ela não é, ela é isso, ela é aquilo. E aí o que acaba acontecendo, gente? O que a gente acaba tendo, né? Nisso aqui, em tudo, né? E com tudo isso aqui. A gente tem uma relação e uma condição que é abstrata, mas nós somos isso. Nós somos o quê? Nós somos carne, nós somos o nosso corpo, e aí é preciso que você cuide disso, e a gente vai falar, certo? Em outra aula a gente vai falar dessa necessidade de cuidar do corpo, de saúde, né? De uma vida não sedentária, que é o que a maioria de nós acaba tendo aí. Tudo bem, gente, nisso, certo? É isso. Obrigado por assistir a mais uma aula, obrigado por estar comigo novamente, obrigado por tudo, e desculpa que eu falo muito e nada ao mesmo tempo, mas sem dúvida foi um prazer inenarrável estar com vocês. Grande beijo, grande abraço, fiquem com os deuses. Isso é o que eu, Dandan, espero e desejo a todos vocês. Tchau, tchau!